Hoje nós temos a análise do Flamir Brandalize. Flamir trazendo as tendências do ponto de vista mercadológico. E começamos o nosso comentário de hoje com o ritmo da colheita americana, que já vai para a reta final. Com cerca de 90% da safra colhida essa semana, as lavouras estão chegando ao final da colheita e vai confirmando aí essas perdas nessa reta final, como a USDA apontou, produção de pouco mais de 125 milhões de toneladas. Eram previstos até o mês passado 127,7 milhões, agora com a perda aí de 2,5 milhões aí de toneladas, talvez um pouco mais nessa reta final, em função das condições de clima aí nesses últimos momentos de colheita. Tem indicativo de neve aí para essa quarta-feira em alguns locais do meio oeste, mas aparentemente, em princípio, os produtores apontam que se tiver perdas com relação a essa neve aí, vai ser muito pequena. As nevascas vão ser de pequeno impacto, não vão ser grandes nevascas. E para a maioria, aqui para o mercado brasileiro, as nevascas estão chegando tarde para mudar aí o perfil do mercado. O mercado segue andando de lado, movimentos técnicos nos Estados Unidos, com a soja tentando se estabilizar aí numa faixa de 8,80 lá para os níveis da posição de janeiro, acima de 9 para as posições de abril, maio em diante. E esse é o quadro lá nos Estados Unidos. Enquanto que o quadro aqui, nós vamos chegando também com o plantio já indo para cima de 80%. Já caminhando também rapidamente, os produtores correndo com o plantio do Centro-Oeste já indo para o fechamento, Mato Grosso com mais de 95% plantado, Mato Grosso do Sul também já perto de 100% plantado, Paraná também acima de 95% plantado, e vai restando aí os plantios aí do Rio Grande do Sul, que nessa semana está com novas chuvas, que deve segurar as máquinas novamente, e o plantio do Nordeste também, onde que as chuvas também estão segurando, né? Grandes chuvas ocorrendo aí na Bahia, limitando um pouco o ritmo do plantio. Mas, no geral, o plantio brasileiro vai para a reta final. Nós estamos com indicativos aí que vamos fechar a área desse ano aí na faixa de 36 milhões e 400, 36 milhões e meio de hectares, contra os 34,7 plantados no ano passado. Então, essa é a condição da soja. O mercado tem trabalhado com calmaria, há poucos vendedores de soja da safra velha, temos mais de 90% da soja negociada, os portos aí na faixa de 85, 86 reais, isso não está atraindo os vendedores nesse momento nos portos, e os negócios que aparecem têm ficado meio regionalizados para a demanda interna de farelo e óleo aí, que estão pagando proporcionalmente um pouco mais aí do que pagam os portos. E também, nesse momento, já não há novas nomeações de navios, porque não tem muita soja mais para embarcar aí, de produto livre, né? Os embarques vão continuar, mas de contratos já feitos aí nas últimas semanas. O quadro geral do milho é muito parecido com o da soja, também de calmaria no Brasil. O mercado do milho no mercado internacional em Chicago, ele está tendo uma pressão positiva nos últimos dias em função da alta do trigo, né? O trigo vem sofrendo com safra menor que a demanda, e isso está ajudando o milho, né? Porque o milho, mesmo indo para uma safra maior agora em 2018, 2019, a nível mundial, que deve crescer um pouco, ele mostra que tem uma demanda maior do que a produção. Então, o próprio USDA aponta aí que vamos demandar aí umas 35 milhões de toneladas de milho, além do que a projeção da produção, que a produção é pouco menos de 1,1 bilhão de toneladas, ou seja, nós vamos consumir mais do que vamos produzir. No mercado brasileiro, o milho também segue calmo, os níveis de portes na faixa de 37, e aí os compradores querem pagar 36, 37 no CIF Indústria no Sul, e os negócios estão parados aí. O milho está mais estagnado em função que continua travado com relação ao frete, ao tabelamento dos fretes, e a dificuldade de fazer novos negócios na exportação. Continua lento aí o mercado do milho brasileiro. E um ano que nós vamos provavelmente com crescimento de demanda, né? Temos demanda potencial maior para o setor da ração, o setor da carne vai exportar mais frangos, mais suínos, mais bovinos. A volta da Rússia às compras das carnes brasileiras é um fator de estímulo para o segmento todo. Isso vai acabar melhorando aí as condições, né? Somente a Rússia normalmente comprava 250 mil toneladas de carne de suíno por ano brasileira e 150 mil toneladas de carne bovina. Então, ainda não está definido o que vai se plantar de milho safrinha, mas em princípio as áreas necessárias para se manter um plantio aí como foi no último ano, já tem toda a soja plantada dentro do período ideal e que dá condições de plantar o milho safrinha dentro do período ideal para se colher uma boa safrinha, né? Poucos negócios
no milho negociado na safrinha futura. Nós estamos aí na faixa de 23% da safrinha futura negociada no nível do Brasil, sendo que os maiores volumes negociados estão no Mato Grosso, onde que inicialmente já começa com a expectativa de uma colheita de 28 milhões e meio de toneladas da safrinha, que vai ser plantada entre janeiro e fevereiro até o começo de março no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de safrinha do Brasil, que colhe quase metade do volume total da safrinha brasileira. O plantio do arroz brasileiro vai para ter uma queda de área, em praticamente todos os estados produtores têm área menor, e já um indicativo de uma safra um pouco menor que esse ano, entrando num ano que provavelmente a demanda vai ser maior, né? A economia brasileira vai crescer mais no ano que vem e tudo indica que nós vamos ter uma demanda de arroz e feijão maior. Mercado de feijão também mostrando reação nas cotações, aí, mesmo sendo uma semana de feriadão, os indicativos aí levemente pressionados para cima, o pessoal comentando em alta de 10, 15 reais na saca do feijão. E voltando a ter demanda, né? A oferta é muito limitada de feijão paulista, alguns outros de feijão mais antigo, mas o feijão de qualidade mostrando sinais de ajustes, falando em 120, 130 reais, talvez alguma posição de um produto mais nobre e até potencial de acima, porque está voltando a demanda do varejo e os consumidores levando mais feijão e arroz para casa, depois da febre de passadas eleições, passado outubro, que foi um outubro muito fraco no demanda de varejo, e agora voltando ao ritmo normal do consumo. Um grande abraço a todos, até o próximo.